Bem, gente, como eu já mencionei anteriormente, nós temos hoje, mais uma vez, a data, e o domingo cai exatamente no dia 31 de outubro, dia em que celebramos os 504 anos da Reforma Luterana, da Reforma Protestante, como ela se torna conhecida. E nesse contexto da reforma, meu objetivo não é em si falar da história da reforma, mas nesse contexto da reforma surge uma frase, não exatamente próximo aos anos, mas lá nos inícios ainda da reforma, 1619, 18, 19, surge uma frase que se adere e gruda nesse projeto da reforma, por graça e por fé somente, ela foi inicialmente pronunciada em latim, que talvez você já deve ter ouvido: Ecclesia reformata et semper reformanda est. Ou seja, uma igreja reformada sempre é uma igreja em reforma. Essa frase é atribuída a Gilbertus Voigt, é um teólogo holandês, mas ela é muito relevante, porque na verdade é isso que a reforma é. Uma reforma a gente não faz uma vez e pronto. Vira e mexe, nós precisamos fazer reformas. Não só nas construções, mas também em nossa vida. E como igreja, nós somos mais do que... Nós temos uma dimensão também institucional, nós somos mais do que um mero prédio, que também precisa de reforma. Não faz tanto tempo assim, foi feita uma grande reforma nesse prédio aqui. Passamos muitos cultos ali no Salão do Martinos, quem estava aí nessa época vai lembrar. Mas assim, como nós nos organizamos, tudo isso, as estruturas, elas vira e mexe precisam de reforma. Por quê? Porque as estruturas não são a razão da existência da igreja. As estruturas servem enquanto servem. Deixando de servir, elas podem ser descartadas, mudadas, reformadas. É como acontece muitas vezes, né? Porque a estrutura básica, ela é o reino de Deus. Ela é o padrão da igreja, é aquilo que a palavra nos coloca. E vejam bem, eu de fato não quero falar aqui da estrutura de prédios, de leis e estatutos. A reforma num prédio, como tivemos aqui, a casa ao lado, onde está a secretaria, as nossas salas, não faz muito tempo não, né? Ano passado, fizemos uma boa reforma. Na tenda foi recentemente restaurada, reformada. Fazer reforma em prédio é meio simples. Você precisa, de fato, consertar o que está estragado, o que foi corroído pelo tempo, aquilo que os cupins comeram, aquilo que foi sendo desgastado com o uso. E essa reforma, ela é meio óbvia. Caso contrário, os prédios caem sobre as nossas cabeças, né? Eu me lembro ainda como hoje a reunião do presbitério, em que um dos membros do presbitério, quando foi feita a reforma desse templo, pegou na época não tinha muito esse negócio de filmar com celular, né? Mas pegou uma câmerazinha, subiu aqui em cima e andou aqui por baixo desse telhado e trouxe o vídeo para a reunião do presbitério. Do domingo seguinte, nós decidimos ir mudar para o salão do Martinos, porque os cupins estavam tudo de mão dada para não deixar cair. Era urgentíssimo uma reforma. E é assim que funciona a vida. Agora, toda reforma é feita a partir daquilo que já existe. A gente não põe tudo abaixo. A gente não arrasa o que tem para construir da base.
Me refiro, de novo, não somente a prédios, mas também com relação à nossa vida. Falando em nossas vidas, enquanto igreja de Jesus Cristo, nós somos nova criatura a partir de Jesus. A base sobre a qual nossa vida está construída e firmada é Jesus Cristo, que é a rocha eterna, a pedra angular, e essa não muda, essa não corrói, essa não racha, não treme, essa é a base. Como Paulo muito bem escreve em 2 Coríntios 5,17, dizendo: se alguém está em Cristo, ou seja, crê nele, esse alguém é nova criatura, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Contudo, nós vivemos num mundo em constante mudança, muito vulnerável. As culturas têm mudado do dia para a noite, novas culturas nos são impostas, goela abaixo, pela mídia, pelos celulares, né, pelas formas de as pessoas se comunicar, para repassar valores e princípios. E muitas vezes as coisas do mundo também vão penetrando a vida da igreja, a nossa própria vida, vão determinando os nossos valores, vão contaminando valores e princípios imutáveis do reino de Deus. Vamos sendo seduzidos, por assim dizer, pelo politicamente correto, que é hoje a linguagem, né? Mesmo que seja biblicamente incorreto. E a gente assume que o politicamente correto é correto. E tudo que vem junto com esse pacote. E a nossa referência, de repente, é o que as pessoas estão dizendo, no que elas estão pautando sua vida, e a gente já não recorre mais à rocha, à base, ao fundamento, que é Cristo, que é o Verbo eterno de Deus, que é a palavra feito carne. E nestes casos, nós precisamos estar atentos e ir restaurando, depurando, reformando também a nossa vida, o nosso ser igreja, continuamente. Lembram quando Jesus, em João 13, tem a sua última ceia com os seus discípulos, e no meio da ceia ele levanta, se cinge com uma toalha, se enrola numa toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés aos discípulos. Aí chega na vez de Pedro, Pedro diz: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Nunca. E Jesus disse para Pedro: cara, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, você não tem impacto comigo. Aí Pedro, acho que é meio bipolar esse cara, ele vai de um extremo para o outro, ele diz: não, então não lava só os pés, lava tudo, da cabeça aos pés. E aí Jesus diz para ele uma coisa interessante: Pedro, a pessoa que já tomou banho completo, só precisa lavar os pés, para ficar limpa, totalmente limpa de novo. E vocês estão limpos, mas nem todos, porque ele sabia quem fazia parte do time dele. Vocês já estão limpos, nem todos. A vida, eu sei que antigamente, no meu tempo, tomava banho sábado, né? Poxa, é sábado, minha mãe enfiava a gente tudo dentro de um tanque daquele de lavar roupa grande, era uma festa. Mas também tomava banho para a semana toda, né? Era curtir aquele banho. Mas o que Jesus está dizendo, assim, a vida de vocês foi depurada, foi purificada pelo meu sangue. O caminhar de vocês pela vida, no máximo, vai sujar os pés. Então vamos lavar os pés que vocês estão limpos. Num outro contexto, quando Jesus fala em João 15 da videira e dos ramos, falando de si e de nós, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, o lavrador. Todo ramo que estando em mim, grudado em mim pela fé, que não dá fruto, o pai corta fora.
E todo ramo que dá fruto, o Pai, Ele poda, Ele limpa, Ele tira os excessos e tira aquilo que está atrapalhando, Ele remove os parasitas, para que produza mais fruto ainda. E aí Ele diz: vocês já foram limpos pela palavra que eu lhes dei. Vocês já foram limpos pelo evangelho que acolheram. Então não é arrancar tudo, não é começar do zero. Isso acontece quando chegamos à fé em Jesus. A partir de lá, é cuidar, é reformar o que o tempo desgasta. É reformar aquilo que vai nos distanciando no correr da vida do Senhor. O Pai é o agricultor que providencia uma limpeza, uma poda nos ramos, sempre de novo, para que a gente produza mais e mais frutos. Por isso, confissão de pecados se encontra na liturgia do culto não como um negócio para preencher o tempo, porque é isso mesmo que nós precisamos. A gente chega aqui sedento de que sejamos curados, restaurados, reformados, para que a gente saia de novo animados, firmes no Senhor, nas promessas do Senhor. Estou certo, portanto, de que uma reforma se faz necessário em minha vida, em tua vida, em nossa vida, no meu ministério, no teu ministério, na forma que servimos ao Senhor. Uma reforma se faz necessário na igreja, no ser igreja de Jesus Cristo, na comunidade do Redentor. Mas como vocês sabem, reformas causam transtornos. Reformas requerem desinstalações. Algumas coisas precisam ser quebradas, descartadas, refeitas. Mudanças se fazem necessárias. E nem todos gostam disso. Deixa como está bom assim, para que mexer? Só vai dar confusão. Até que o telhado caia sobre a nossa cabeça. Se não estivermos dispostos a permitir que o Senhor sempre de novo aponte o que precisa ser mudado, o que precisa ser restaurado, reformado, um dia o telhado cai. Uma reforma na igreja, num prédio, é muito fácil e rápida. Você avalia a situação, você faz um projeto, arranja os recursos e executa a obra. E está tudo pronto. E vai por um bom tempo de novo. Agora, uma reforma na igreja, corpo de Cristo, comunidade do Senhor. A gente não realiza apenas com boa vontade, não realiza apenas com planejamento, e muito menos realiza por decreto. Porque enquanto que a reforma de um templo, de um prédio, é uma reforma de aparência, está tudo bonito de novo, tudo pintado, tudo no seu lugar, está bonito. A reforma da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, da comunidade que somos nós, é uma reforma existencial. E ela é muito mais profunda e muito mais difícil. Começa no coração de cada um de nós. É obra do Espírito Santo de Deus. E ela requer nossa anuência, a nossa concordância, a nossa disposição em deixar que o Senhor mexa na nossa vida. A gente tem um hino que todos eu acho que conhecem, que a gente canta muitas vezes, mas eu acho que a gente canta também muitas vezes levianamente. Como tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro, vaso sou eu, quebra, transforma,
até que enfim a tua vontade se cumpra em mim. Aliás, como igreja de Jesus Cristo, não conseguimos mudar a nós mesmos por mera iniciativa nossa. Quem muda e transforma a igreja, quem muda e transforma vidas, renova e restaura vidas, é o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Por que estou dizendo tudo isso? É que as coisas que eu tenho visto e ouvido, as coisas que muitas vezes entopem minha caixa postal, e-mails, celular, WhatsApp, as coisas que eu escuto, eu uso aparelhinho para ouvir, mas ainda ouço bem. As coisas que chegam, poucas chegam diretamente, muitas chegam indiretamente, mas são coisas preocupantes, são coisas que entristecem. Pessoas contrariadas em seus desejos, seus anseios, simplesmente dizem muitas vezes, como eu ouvi, não concordo com essa questão e nunca mais ponho o pé aqui. Simples. E eu posso ser um pouco, talvez, não me entendo mal, duro e insensível nesse sentido, mas digo, cara, a vida é tua. O que você está tentando, vai fazer, não é uma boa decisão. Mas as portas, eu me lembro uma pessoa uma vez me confrontou quando eu disse isso há 1 ano e quase 2 anos atrás. Digo, as portas que estão abertas para você entrar, estão abertas para você sair. Ninguém está amarrado aqui por força de ninguém. Se não é o amor de Deus que nos constrange a estarmos em comunidade, a vivermos comunidade, as portas estão abertas para entrar e sair. Qual é a visão de igreja que estas situações, de tantas vezes de divisão, de panelinha, reflete? Qual é a nossa visão de igreja? A tua visão de igreja? Gente, a igreja está aqui. A igreja somos nós. Ela não é lá, não é fora, não é lá em Porto Alegre, não é uma estrutura, não é um prédio. Não são coisas que você demanda para atender seus desejos. Me lembro quando a igreja fechada, e gente queria casar e não podia. Pessoas ficam bravas. Como que não? Eu pago aqui esse negócio para quê? Digo, bom, então não pague. Mas não é só isso que me preocupa. Como eu disse no início, preocupo-me também com o meu ministério junto a vocês, Comunidade do Redentor. Preocupo-me com as nossas lideranças. Afinal, se há sempre de novo entre nós manifestações de carnalidade, de divisões, de maturidade cristã, isso em grande medida reflete nossas lideranças, a nossa liderança, nossos ministérios. Paulo tinha uma preocupação santa com a igreja que ele pastoreava. Depois de citar uma lista enorme de lutas e atribulações por causa do Evangelho, Paulo então acrescenta em 2 Coríntios 11, 28 e 29 e diz: além disso tudo que eu tenho passado por causa do Evangelho, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas que ele fundou. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consome?
Então, às vezes, eu leio alguns Whats, eu começo a responder imediatamente, e os meus dedos são meio rápidos na digitação, eles pensam sozinhos. Daí eu apago tudo aquilo e digo, não, vamos deixar passar uma semana. Quem anda pelo caminho errado, que a indignação não me consuma, que o meu estômago não arde. Em sua carta aos Gálatas, Paulo escreve, capítulo 4, verso 19 e 20, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Eu não tenho nem ideia do que seja uma dor de parto. Mas acho que muitas mulheres aqui podem nos dar uma aula nesse sentido, né? Dizem que não tem outra dor parecida. Paulo usa essa figura. Eu, Paulo, estou de novo sofrendo dores de parto, porque eu quero ver Cristo nascendo em vocês. Quero ver Cristo sendo formado em vocês. Eu quero ver essa igreja refletindo a imagem do seu Senhor. E ele diz no verso 20 ainda, e eu gostaria de estar com vocês agora, e mudar o meu tom de voz, porque ele estava falando meio bravo, pois eu estou perplexo, diz ele, eu estou atônito, eu estou tomado de espanto quanto a vocês. Para Paulo, o que mais importava não era a funcionalidade do seu ministério. Para Paulo, o que mais importava não era o sucesso na sua carreira pastoral, ministerial. Para Paulo, o que mais importava não era a eficiência no seu ministério. Para ele, o que importava, em última instância, é que a imagem de Cristo fosse plenamente refletida nos seus filhos e filhas da fé. Essa igreja reflete, hoje mais do que ontem, a imagem do seu Senhor. Amamos como Jesus ama, perdoamos como Jesus perdoa. Cristo está sendo formado em nós. Esta é a questão. E, gente, isso não tem nada a ver com religião. As pessoas, quando procuram a igreja, vamos dizer assim, toda essa instituição, muitas vezes procuram uma religião. Basta você sentar na secretaria lá um tempo, ou conversar com a Sandra, né? Porque a razão, muitas vezes, que as pessoas entram por esse portão são as mais diversas possíveis, elas têm anseios. O que eu preciso fazer para casar nessa igreja? Aí, bom, o interesse é casar nessa igreja, porque agradou, é bonito, o tapete vermelho, eu acho que vai ficar legal aqui. O que eu tenho que fazer para casar aqui? Quanto custa? Bom, não é assim. Então as pessoas procuram uma religião. Afinal, casar no religioso, né, também fica bom, porque tem o casamento civil. Bom, muitos nem isso não fazem mais. Querem ver seus desejos, seus interesses serem atendidos pela religião. Assim, suas expectativas quanto aos pastores, aos líderes, aos ministérios, é que eles sejam bons promotores dessa religião. E confesso que muitas vezes nós caímos nessa armadilha. Pastores, líderes, não mais pastoreiam o rebanho de Cristo. Eu não falo só do nosso contexto, isso eu vejo Brasil afora, mundo afora. Mas tratam os membros como se fossem clientes consumidores de religião. Clientes que precisam ser atendidos e muito bem atendidos para que eles voltem,
que não fujam. Sua preocupação dessas lideranças é muitas vezes atender bem e satisfazer os consumidores de religião e não pastorear o rebanho de Cristo rumo à maturidade, à semelhança de Jesus, porque isso é difícil. Essa é uma tarefa, na verdade, impossível, humanamente falando. Isso é obra do Senhor. Assim, o ministério pastoral é visto a partir de uma mentalidade mercadológica. A igreja, o pastor está aí para suprir necessidades religiosas das pessoas, no momento em que são solicitados. E aí se você não correr, e aí se você não estiver lá na hora. E isso pelo menor custo possível. Porque a pergunta que muitas vezes ouvi na secretaria é: qual é o mínimo mesmo que eu tenho que dar aqui? Então, para sobreviver nesse mercado religioso, você precisa ser o cara que faz tudo. Um showman, um bom em entretenimento, um bom terapeuta, um bom conselheiro, que é mais barato que psicólogo, né? Bom em marketing, bom em relações públicas, um bom teólogo, um bom pregador, que fale o que as pessoas querem ouvir e assim vai. Olhando para a ISLB, na ISLB nós temos um protocolo que sempre que há uma vaga pastoral numa das paróquias, comunidades, essa vaga é publicada e um perfil é publicado para que quem se apresentar como candidato possa se encaixar nesse perfil. E dando uma rápida olhada nos perfis ali expostos, é interessante. Capacidade para ministrar aula de teclado, flauta e violão, conhecimento de regência de corais, capacidade para formar grupos de canto em comunidade, formação musical, preferencialmente violão, canto, coral, seja participativo das festividades, habilidade no relacionamento interpessoal, experiência de 5 anos em comunidade urbana, sólida base confessional luterana, preferência domínio da língua alemã, expressão oral, preferência conhecimentos básicos de informática, conhecimento em música, boa comunicabilidade, experiência mínima de 4 anos, dinâmico e criativo, algum conhecimento em música, habilidade para tratar conflitos, domínio da língua alemã, conhecimento da música, proativo, dinâmico, extrovertido e por aí vai. Bom, não foi diferente aqui. Quando eu li o perfil, me foi pedido para me candidatar na Redentor, eu digo, tá louco. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas vamos lá, né? Mas também tem algumas poucas paróquias que eu acho que têm uma visão diferenciada, que começa a aparecer. No Sino do Uruguai, por exemplo, tinha uma vaga lá. Pastor que é positivo e dinâmico, saiba trabalhar em equipe, um ótimo pregador do Evangelho, que raramente é colocado, que se preocupe com as pessoas, é interessado em missão, tenha liderança espiritual, espírito conciliador, interessado em jovens e crianças, apoiador da música. Isso é uma outra coisa. Sabem qual é o problema nisso tudo? É que nesse processo nós aos poucos nos tornamos idólatras. É isso mesmo. Religião sobrevive de ídolos. Religião sobrevive de ídolos. E quantas vezes pastores são colocados em pedestais, transformados em ídolos, e o que é pior de tudo, a gente aceita. Eu me lembro quando, muitos anos atrás, para quem não sabe, eu já trabalhei aqui de 1990 a 2010. Aí a gente ficou 10 anos fora e agora voltou.
para a desgraça de alguns, não sei. Mas voltamos, toma aí. E eu me lembro assim que me foi dito algumas vezes, quando a gente começou a não usar a veste litúrgica, era em função de que, por exemplo, o Celso trabalhava aqui junto, era chamado de pastor, e me foi dito várias vezes, por que você chama o Celso de pastor? Eu digo, bom, me pega a Bíblia e diga se ele não é pastor da comunidade. E ele não pode usar o talar, eu tenho que usar, e aí a gente começou a entrar numa série de trabalho, né? Mas essa coisa me foi dito, você tem que botar essa veste, subir no lugar mais alto e mandar o verbo dizer o que nós temos que fazer. Eu digo, cara, mas eu não acho isso na Bíblia. Você quer ser a vida inteira bebê, criança na fé? Crescer na fé, amadurecer na fé, significa você ser responsável, você, pelos seus atos, e eu pelos meus. Religião sobrevive de ídolos. Também quando transformamos a fé cristã numa religião e os nossos líderes em ídolos. Porque na religião o homem está no comando. A religião sempre é de iniciativa humana, do início ao fim. Na religião estamos no controle. Esse é o princípio da idolatria por excelência. Queremos deuses que não sejam deuses para que nós possamos ser como deuses, donos da nossa vida. A religião, você pratica ela, como se diz na gíria. Eu sou luterano, mas não praticante. Antigamente era só católico, né? Hoje tem luterano não praticante, eu encontro alguns. Então você pratica uma religião a vida inteira e nada muda. Tua vida vai ser a mesma. Só a presença do Deus vivo em nosso coração, mediante a fé em Cristo e a presença do Espírito Santo de Deus que é derramado no coração de quem crê, é que a nossa vida será profundamente transformada. E isso não é um passe de mágica, leva uma vida inteira. E a Bíblia chama isso de santificação. A santidade pessoal é o processo no qual nosso coração, nossa mente, nosso corpo vão sendo conformados à imagem de Cristo. Aquilo que Paulo diz é sério: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4:3, Paulo diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Essa é a vontade de Deus. E a santificação nós não alcançamos com programas, atividade religiosa, com boa moral, nem com uma piedade programada. Ela tem a ver com estar na presença do Senhor. 2 Coríntios 3, verso 16 seguinte, Paulo diz assim: contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu que encobre o entendimento é removido. Pois o Senhor é o Espírito Santo, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, que encobria o entendimento, porque agora conhecemos a verdade, podemos ver e refletir a glória, o brilho do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Nossa, esse é o alvo, sermos parecidos com Jesus. Tem a ver com andar no Espírito,
tem a ver com viver as implicações da palavra de Deus na comunidade, a partir da comunidade no mundo lá fora. Por isso, a comunidade do Redentor não é apenas o meu local de trabalho, mas é o lugar onde eu exerço a vocação para o qual fui chamado pelo Senhor, e o mesmo se dá com você. E é onde eu desenvolvo a minha santidade pessoal e vocacional na comunhão com irmãos e irmãs. É aqui, na comunidade do Redentor, onde aprendo a amar e ser amado, a perdoar e ser perdoado. É aqui onde procuro viver e ser aquilo que eu prego, e ver a ação de Deus em nossas vidas, apesar de nós. É aqui, na comunhão com vocês, na comunhão com o Senhor, que vamos sendo restaurados e reformados continuamente, a fim de espelharmos a glória, a luz de Cristo nesse mundo. E que o Senhor nos ajude, e que Ele tenha misericórdia de nós. Amém.